Chefes! Sejam muito bem-vindos à quarta temporada do Pod Chefes. Eu estou muito feliz e muito ansiosa por essa nova temporada. Nessa temporada a gente vai falar de alguns temas diferentes. A gente vai deixar a parte técnica de lado. Então, se você aí tem interesse em parte técnica do como empreender, como que você vai fazer sua gestão de pessoas, de fluxo de caixa, de vendas, enfim, nós temos conteúdo para isso lá dentro da nossa plataforma da Academia Valorize, porque aqui no Pod Chefes nós vamos, nesta temporada, falar de cuidado com o empreendedor. Como que nós nos sentimos? Nós vamos falar de saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, saúde mental, enfim, de tudo aquilo que a gente precisa ter em ordem, ter em equilíbrio, para que nós tenhamos sucesso nos negócios. Afinal de contas, não adianta sabermos o que fazer se eu não estiver com as minhas emoções sob controle, se eu não estiver com saúde física, se eu não estiver com a minha saúde mental organizada, né? Enfim, com positividade, com fé, com esperança, com certeza que vai dar certo. Eu não vou conseguir ter sucesso nos meus negócios, apesar de saber. Então, nesta temporada toda, nós vamos cuidar de você, ó, que carrega o nosso país nas costas, com os pequenos, médios e os grandes negócios também. Meu nome é Lívia Guimarães, eu sou apresentadora e fundadora da Valorize e do Pod Chefes, e eu terei a honra de participar aí com você, de guiar você aí nessa nossa nova jornada. E hoje nós vamos iniciar com um tema muito legal. E nessa temporada eu falei com as meninas, com o meu time todo, que eu quero sentar na cadeira de aluno, eu quero aprender junto com vocês, porque são tantos os desafios que a gente enfrenta ao empreender, e às vezes a gente já sabe que a gente consegue passar por alguma coisa, que a gente já tem força, enfim, e às vezes não. Às vezes dá aquela vontade de desistir, de falar assim, cara, não aguento mais, vou largar isso tudo, o que é que eu fui arrumar da minha vida com esse trabalho, ou com essa empresa, enfim. E aí a gente precisa de ter força, a gente precisa de ter foco, a gente precisa de segurar em alguma coisa, nos nossos porquês também, né? Então, nessa temporada eu me sento aqui, ó, eu falo que menos apresentadora e mais aluna, mais companheira de vocês no dia a dia do empreendedorismo, para trazer informação que realmente vai fazer a diferença na sua vida. E, como você já sabe, de forma leve e descontraída. E falando em leve e descontraído, o tema de hoje é possível empreender de forma leve? Existe leveza ao empreender? Porque não são só desafios, não são só dificuldades, enfim, tem que ser fluido e não pode ser um peso nas nossas vidas, porque senão fica ruim, fica sem sabor. Então hoje nós vamos falar muito disso e como que a gente faz para empreender de forma leve. Recebo aqui Silvana Lages, minha querida. Gente, deu uma palestra falando de finanças, né? Finanças para empreendedor, enfim, que é um assunto denso. E a Silvana estava lá nesse mesmo evento, ela encerrou o evento com a palestra dela. E tivemos um probleminha técnico, né? E eu cheguei atrasada para essa palestra e a gente ia ter que inverter a ordem das coisas, eu ia ficar por último. E ela não deixou. Ela gentilmente ficou por último, porque ela sabia que se ela fizesse a palestra dela antes da minha, que é uma palestra super alta astral, super motivadora, enfim, falar de dinheiro, falar de finanças, que é tenso, né? Assim, às vezes é pesado, né? Seria muito difícil. Então, uma mulher enorme, generosa, incrível, que assim, a palestra dela é maravilhosa, inspiradora, e eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vinda, minha amiga! E o que me ficou da sua palestra foi exatamente isso, que você trouxe um tema denso, que enfrenta muitos tabus, muito preconceito, vergonha das pessoas assumirem. Você vê que quando você faz pergunta que é coisa de dinheiro, numa palestra, a pessoa faz assim, né? É tipo assim, eu não quero assumir isso, se sente muito envergonhada. E você fez de uma forma muito leve, você fez interações dinâmicas. Eu falei assim, gente, olha o que ela fez ali, olha que legal, olha que isso. Eu amei a leveza com que você deu pro tema. Muito né? obrigada. E essa palavra leveza é uma palavra muito interessante. Eu vim de duas famílias muito rígidas, muito dentro de casa, tudo muito pesado, porque uma seriedade muito grande para levar as coisas e levar a vida. E aí, às vezes, quando eu observava, na época,
eu trabalhava com vendas e tinha um dress code mais executivo, aquela coisa do blazer e aquele terno, né, mais alinhado, mais encorpado, assim. Quando eu olhava as pessoas passando na rua com roupas leves, andando Tênis. calma, eu falei assim, gente, que delícia. O que ela leva na cabeça dela, o que tem na cabeça dela, o que tem. Agora, na hora que eu tava vindo aqui, e pessoas leves me atraem. Tá? Uhum. Muito. Eu tava vindo pra cá, a gente tem aquele viaduto pra passar ali, e tinha uma jovem vindo pelo viaduto, e ela tava andando de tênis, todo mundo, o viaduto inteiro, cheio de gente. E ela vindo no viaduto, tem aquele parapeito, né? Aham. E ela vinha no parapeito com a mão assim, ó, brincando assim. Eu falei assim, gente, olha, ela tá diferente de todo mundo, ela tá no mundo dela. Aham. Eu acho que o segredo é esse. A gente vai ter. Empreender não é fácil. Uhum. Empreender é uma cachaça, né? É, exatamente. É uma cachaça. É a dor e delícia de ser empreendedora. É. Mas o tempo inteiro, a gente pode fazer aquilo ficar melhor. A gente pode fazer aquilo ficar melhor. Outro dia teve uma moça que ela falou uma frase, ela estava referindo mais à imagem da mulher. E eu falei assim, que legal, eu falo isso o tempo inteiro, porém eu falo sobre a vida. Aconteceu alguma coisa, eu, tá bom, tá bom. A palavra tá bom tá no dicionário dela o tempo inteiro. A palavra tá bom pra mim tá aqui o tempo inteiro. Ela me traiu, tá bom. Isso deu certo, isso deu ruim, tá bom. E agora, o que eu posso fazer depois disso? Então, eu acho que a gente estar preparada pra fazer tudo isso, fazer com leveza, com seriedade e sair rápido daquelas situações. Eu acredito que seja a melhor forma possível, senão a gente pira. E perde todo o sentido e todo o significado. Pira mesmo. Outro dia teve uma pessoa num vídeo que eu achei muito interessante. Pega esse copo aí, por favor. Fica com ele segurando. É confortável? 5 segundos é. E se você arrastar ele a vida toda? Não. Ficar a vida toda com ele ali? Uhum. Não dá conta. Obrigada. E aí ele falou sobre isso. E às vezes a gente tá arrastando problemas. E eu acredito muito, Lívia, né? E você que está numa área particular de empresas, que é o coração dos problemas, né? Ali, que se a gente resolver rápido, o negócio melhora. Eu acredito, a gente estava contando um caso de uma pessoa aqui antes, que ela, né, relatou que ela teve 80% de queda no faturamento dela. E aí eu falei assim, meu Deus, o que ela estava fazendo nos 10% de queda, nos 20%, nos 30%, nos 40%, nos 50%, nos 60%, para chegar, para ela descobrir isso. Então, se a gente resolver problema, é bom? Não. Mas enfrentar o problema é muito pior. Então, se aparecer um problema no seu negócio, você fala assim, peraí, eu vou resolver isso aqui. Resolve! Porque às vezes a gente faz, nós mulheres, o que a gente faz? Vou tirar isso daqui e vou olhar para isso aqui que eu tô gostando. É isso mesmo. E aí isso vira pior. Aí daqui a pouco isso que você tava gostando vira um peso. Né? Não, esse aqui cresce a ponto desse aqui que você gostava ser engolido. Então, eu acho que se a gente resolver, teve um dia que uma pessoa falou comigo assim, Silvana, você resolve o problema muito rápido. Por quê? Eu detesto o problema, então eu quero ficar livre deles. Exatamente. Né? Eu detesto. É isso mesmo. Tem até um livro, que ele é antigo, e que ele é muito bom, muito interessante, que é do Robertinho Chique, chama-se Problemas Oba. Não conheço esse livro. Ele é antigo, mas é um grande clássico que nos ensina a ter menos aversão para o problema. Porque eu acho que quando você tem muita aversão por ele, fica pesado, porque você vai estar com ali, ó, segurando ele. É isso mesmo. Segurando, 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 segurando. Então, seja uma resolvedora, assim, de problemas. Encare, olhe, mapeie, pensa. Mais racional também, menos emocional, né, Silvana? Aqui, dentro dos Estados Unidos, mentira, na Austrália, a minha ex-cunhada mora lá. E aí a gente estava falando sobre negócios, e aí ela virou e falou assim, Silvana, na Austrália, não se começa um negócio sem saber como sair dele. Olha só, que forte legal. Isso. Porque aqui, a gente é brasileiro, a gente é muito motivado, eu também sou dessa, motivação total, vai dar tudo certo, mas e se der ruim? O que eu faço? O que eu não sei o quê? Qual que é a saída? E eu vejo que brasileiro também começa muito negócio pela necessidade, né? Então não se planeja, não se organiza, começa pela necessidade de precisar ganhar mais para manter a casa, manter a família, enfim, ou vislumbra uma oportunidade aqui, ou eu sou muito bom em vender pedra e trabalho numa marmoraria, então eu vou montar uma marmoraria, enfim, eu vejo que essa é uma cultura muito brasileira, empreender por necessidade, sem planejamento e sem estrutura e sem estudo. Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, então, assim,
Abri empresa nova lá, todo dia eu falava, gente. Não, e Que pensar meu só no Deus. negócio, só na É. pedra. Uhum. E o que que tem em torno dessa pedra, né? Quais são as coisas que se tem desse entorno? Porque o começar na necessidade é um perfil brasileiro, sim, e é um perfil, acho que de tendências mundiais agora, principalmente as mulheres. Depois que ter filho, não consegue mais emprego, os empregos estão se reinventando, a inteligência artificial mudou todo esse esquema. Ok, é uma necessidade, profissionaliza nessa necessidade. Caiu de presente para mim, né? Até trouxe para você. Opa! Nosso primeiro livro. Obrigada. Eu fui pesquisar. Acho que você não vai conseguir. Pode puxar só ele, que esse nozinho é mais chatinho. Eu fui procurar uma editora para fazer um livro pra gente. Quando eu fui me deparando com algumas coisas, eu falei assim, gente, peraí. Já que eu vou ser a pessoa... Agarrou? Agarrou, acho que é minha unha aqui. Eu falei assim, já que eu vou ser a pessoa que eu vou ser responsável, eu vou também ficar com o lucro desse. Ai, que lindo! Nossa, olha que lindo, gente. Olha o cartãozinho aqui. Nossa, deixa eu tirar. Ó. Sobre histórias de mulheres. Nossa, mulheres que transformam vidas. E deixa eu te mostrar esse... Aqui, ó, o marcador. Ah, o marcador. Ah, que lindo! Olha aqui, você vai colocar ele aqui... E aí você abre as asinhas da borboleta. Nossa, aqui, amei. Tá vendo? Ah, não, gente, que mimo. E aí, quando eu fui procurar a editora e que eu me detectei com problemas, eu falei assim, tá, a solução seria eu mesma vou abrir, eu mesma vou fazer, eu mesma vou direcionar, eu mesma vou fazer tudo isso. Adorei. Então, em 4 dias... Eu analisei risco, eu analisei tal, não sei o quê. Foi uma análise rápida, assim, porque é um risco muito baixo, né? Baixo, tudo muito tranquilo, muito fácil, assim. E consegui todas as ações que eu fiz. Então, eu decidi, 28 de janeiro, eu lancei. Graças a Deus, foi um negócio, assim, eu acredito muito que Deus traz aquelas coisas pra gente. A gente tá hoje, gravando aqui no mês de junho. Gravando no mês de junho, eu já lancei o primeiro, já tô com mais 3 projetos. Olha que legal, na editora nova. Agora pensa, eu já fui para São Paulo, eu já fiz curso, eu já dediquei domingos e domingos, sábado e domingo inteiro. Eu falei assim, peraí, eu tô num mercado, como que funciona esse mercado? Tem que conhecer, não tem jeito. Quais são as particularidades desse mercado? E aí fui e criei um consultor no ChatGPT, especialista em comércio, marketing, publicidade, produção de livros. Aí todas as vezes que eu escuto um termo novo, eu falo assim, o que é isso? Tal. O que é aquilo? Tal. Então, nós podemos ir na necessidade, mas nós temos que ir com profundidade nessa necessidade. Então, quando eu fiz o lançamento desse primeiro, e as minhas clientes mesmo, que é um livro de coautoria, então são histórias de 26 mulheres, as 26 mulheres não acreditam que é a primeira coisa que eu tô fazendo. Por quê? Eu fui fundo. E às vezes a gente vê que a pessoa só vai ali, ó, naquele contexto, ela não vai no fundo, né? E isso é muito importante. Eu ouvi uma frase, eu até falei para os meninos essa semana, que fala o seguinte, se você está se esforçando, se dedicando, estudando, e aquilo que você está fazendo ainda não deu certo, só tem 2 motivos. Ou você está fazendo errado, ou você ainda não está fazendo o suficiente. Então, é uma questão pra gente observar, assim, antes da gente começar a falar mesmo de leveza, que eu acho que é o cerne hoje, né? Mas tenha profundidade naquilo que você faz, entrega, A profundidade te dá leveza nas coisas, porque você não fica na superficialidade. E uma das coisas também, Lívia, que ano passado foi um ano pesado pra mim. Eu tomei 2 atitudes erradas, tá? Eu cresci o meu negócio em 2 vezes... Eu tava fazendo 6 eventos presenciais por mês. Nossa, mãe! Quando eu cheguei no final do ano, eu estava esgotada. Não pode falar burnout, porque empreendedor não tem burnout, não. Tem uma crise, né, ali. Né? No dia seguinte, o negócio já tem que ser resolvido. Levanta e vai resolver. Encara a realidade, eu tava ali, eu tava triste com uma coisa que eu gosto, eu tava não sei o que, eu falei assim, gente, errei. Errou a dose, né? Errei a dose. Isso tá me impedindo disso aqui, tá me impedindo de ter meus produtos melhores, tá me impedindo de fazer isso. Vou dar 2 passos atrás. E aí, eu cheguei também para os meus clientes e falei assim, gente, errei.
dei 2 passos além do que eu queria, estou voltando porque para mim não está estrategicamente falando bom. Então, eu acho que se a gente tiver também menos ego, lógico que o ego gritou. Silvana, o que os outros vão pensar? Não importa o que eles vão pensar, não tá no meu plano. Tava me impedindo de fazer mais palestras, que é o que você gosta, que eu gosto e que me traz uma lucratividade altíssima. Como é que eu marcava viagens com esses intervalos de evento? Como é que eu fazia tudo isso? E foi tão lindo que eu deixei o ego de lado, tá? E aí comecei, e de lá para cá já vieram outras palestras, outros movimentos, outras oportunidades. A gente tem que pensar com o coração e com a razão. O negócio, às vezes você vê a pessoa muito, e você melhor do que eu, né? Nessa que você vai lá para o cerne financeiro da empresa, que ela tá dirigindo só com o coração. Só com o coração. E aí a razão, o que é isso? Como é que tá? Como é que tá isso aqui? Tem que ser uma parceria. Temos que ter negócios humanizados, temos que ter amor, carinho, atenção. Acho que isso é indispensável nos negócios hoje. É o que vai nos sustentar. Porque eu falei outro dia assim, gente, olha, eu faço eu e o ChatGPT, minha filha, melhores amigos, best friend, a gente resolve tudo, a gente faz tudo, facilitou muito a minha vida. E aí eu falo assim, meu Deus. Aí eu tava resolvendo uma coisa que um profissional, que eu teria... O que eu resolvi com ele em minutos de conversa na minha cama, eu teria que contratar um Washington Oliveto da vida, eu teria que levar para ele tudo, ele como ser humano brilhante, pessoal maravilhoso, mas ele ia falar assim, eu vou ter que analisar um pouco, vamos marcar daqui XYZ e eu fazer. Eu falei assim, meu Deus, esse negócio tá difícil. Então, eu não precisei do Washington Oliveto da vida para fazer aquela consultoria para mim. Então, eu vejo que cada dia que passa, nós não vamos precisar das pessoas para fazer coisas, e sim para ser coisas. Ser apoio, ser direção, ser aquilo. Porque o fazer vai vir em altíssimo nível aqui, ó, na inteligência. A parte técnica, a gente consegue resposta muito fácil, né? Muito rápida. A questão é mesmo a exeção. Por isso que a gente tem a metodologia. A sua metodologia, por exemplo, não adianta eu ter só a sua metodologia, você não tem seu acompanhamento, sua visão, seu aquilo, entendeu? Então, a Lívia vai ter que ser cada dia mais necessária. A Lívia ser. Não a metodologia ser. Exatamente. É a Lívia que é a pessoa. Então, a gente tem que buscar isso, porque eles falam, né, que a gente vai conseguir muito mais daqui a um tempo, na hora que a gente adaptar esse novo mundo, que a gente vai conseguir ter tempo para ter a vida. Amém, né? Porque eu vou te falar, nessa mudança, eu acho que, inclusive, o tema de hoje casa muito bem nisso, porque o que eu percebo é que as pessoas estão muito esgotadas. Então. Eu tô esgotada, eu tenho certeza que você também tá. Total. A gente tem 1000 funções para executar, e aí a gente olha e pensa assim, cara, como assim? Tá todo mundo dando conta e só eu que não tô dando conta? Não, ninguém tá dando conta. Não. É informação demais, é tarefa demais, é tudo demais para fazer, né? E aí chega um momento que você fala assim, e agora? Para onde que eu vou? E é aí que entra, como que, quando a gente está nesse momento, a gente consegue, sei lá, transformar esse momento de estresse, de desespero, de aflição, em leveza. Como que a gente faz isso? Olha, eu tô tentando descobrir muitas das partes dessa, mas dentro das coisas que eu já descobri, o poder de dizer não. Por quê? Eu vim da roça, até 7 anos de idade, eu não tinha nem luz na minha casa. Eu sonhava com cursos, eu sonhava com treinamento, eu sonhava com tudo. Quando eu formei, na época, eu formei no interior, eu sou de Conceição do Mato Dentro. Lá tinha... que delícia! Conhece? Conheço, tem uma amigona que é de lá. Ah, é? É, Isabela Duarte, filha do Zé Duarte. Não acredito, sério? E da Raquel? Da Raquel, minha amiga de infância. Gente, que delícia. Tem pouco que eu não vejo Isabela, manda um beijo pra ela. Tá em Patinga, tava Conceição lá é assim, minha filha. Tem sempre gente conhecida. Que delícia. Aí, a gente tinha, quando chegava o 2º grau, já era profissionalizante. Então, era contabilidade, magistério ou científico para aqueles que o pai tinha certeza que ia dar condição de dar filho fazer a faculdade. Então, eu não tinha essa certeza, então tirou o científico da minha vida, eu fiquei entre contabilidade e magistério. Contabilidade era à noite, meu pai não deixava estudar à noite, fiquei no magistério.
E ali eu ficava, mas eu queria mais, eu queria sair daquela cidade, eu queria ir para outros lugares, eu queria vir. E aí como é que a gente estudava? Passava uma pessoa na cidade vendendo apostila de curso. Então eu fiz o meu primeiro curso na vida de auxiliar administrativo via apostila. Olha só. Então você comprava a apostila, estudava, no final tinha 2 partes destacadas, que você respondia o questionário e tinha até o envelopezinho do correio para você colocar e vir para receber, saber se você recebeu ou não o seu certificado. Então, quando a gente caiu nesse mundo de YouTube, com conhecimento gratuito, de vários cursos, de cursos baratos, de tudo isso, a gente começou a ficar assim, obeso de conhecimento, e aí fazendo um curso atrás do outro. E o que você faz com esse curso? O que você faz com esse movimento? Hoje mesmo está tendo em Belo Horizonte, né, um grande seminário, 2 dias, eu falei assim, não vou. Para mim agora, nesse momento, estar aqui. Ah, mas você não vai? Que é aquela coisa do pertencimento, né? Ah, você não vai postar foto que você estava lá? Porque tem isso, né? Que muitas pessoas não vão aos lugares e não fazem as coisas, não pelas coisas, sim pelo post. Não vou. Para mim é mais importante eu estar hoje lá com a Lívia. Para mim é mais importante eu estar fazendo isso. Então, esse poder de dizer não, de filtrar as coisas, eu acho que ele é muito necessário na nossa vida. Isso tem 2 anos que eu tô sem uma ajudante em casa, que ela morava na minha casa, então minha casa funcionava de um outro ritmo muito legal. E aí, quando ela foi embora, eu deixei de fazer as limpezas da casa, da gaveta, de tudo. E sábado retrasado, eu falei assim, não tem que fazer mais nada. Hoje eu vou olhar gaveta por gaveta. Menina, o que saiu de coisas? O que saiu? E aquilo não é um exercício só de limpeza da casa e das gavetas. É da vida. Então, tem coisas que a gente tem que tirar. Eu tirei um monte de coisa, eu organizei as outras todas. Hoje, aí eu fiquei um dia inteiro, que tipo assim, eu não preciso que ninguém elogie minhas coisas, eu mesmo elogio. Eu fiquei um dia inteiro olhando as minhas gavetas, olhando aquilo tudo e vendo. E é um exercício que não é só sobre gaveta, é sobre a nossa vida. O que você tem que tirar? O que tá pesando? O que tá pesando? O que a sociedade tá querendo que você faça, mas que para você não é lucrativo, mas que para você não é interessante? Porque às vezes a pessoa pega a coisa, Lívia, e você então que é da área financeira, você fala assim, aqui, mas você pensou qual que é o benefício que isso vai dar? Qual que é o retorno que isso vai dar para você? Às vezes as pessoas dão sims e dão escolhas sem medir o retorno. Mas muitas vezes eu percebo que a pessoa nem sabe o que ela quer. E aí, vai tudo de acordo com a manada. Ah, mas Lívia, todo mundo faz assim. Opa, peraí, mas é isso que você quer para sua vida? A primeira coisa quando a gente começa a mentoria é qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo com o seu negócio? Por que você abriu uma empresa? É para ganhar dinheiro? É para realizar um sonho? É porque você gosta de exercer essa função? É porque você está com expectativa de trabalhar menos e ganhar mais? Qual é o objetivo real que você abriu a empresa? E hoje, com o mundo do digital, da internet, enfim, as pessoas se comparam o tempo inteiro. Está comparando com o concorrente, está comparando com outra pessoa, está comparando com, enfim, com o vizinho, sendo que cada um está num ponto de partida ali da vida, né? Você acha que a comparação também pesa aí Demais. a vida da pessoa? A comparação, ela não só pesa essas decisões, tá? Como também a gente tá cada dia mais infantil. É engraçado que já era pra gente ter acordado. Porque uma coisa era a rede social lá no início, quando a gente não sabia que o que tava por trás era irreal, tá? Mas aí, eu já vi garotas se comparando fisicamente nas redes sociais, a foto, o like, sendo que a amiga tá do lado dela e nenhuma das duas tão parecida com as fotos. Elas sabem que aquela foto não é realidade nenhuma das duas. Mas mesmo não sendo realidade uma das duas, a outra tá comparando que a outra posou melhor, filtro melhor, não sei o que melhor. Então, a gente tá nessa imaturidade de olhar para as redes sociais das pessoas e achar que tá todo mundo bem resolvido. Achar que tá todo mundo ganhando dinheiro, fazendo tudo isso. Várias vezes, as pessoas mostram o tanto de gente que aluga carro, aluga casa, faz um monte de coisa e tá ali naquele processo. Você melhor que ninguém sabe disso. Você vai ver que às vezes a pessoa tá num carro que não corresponde com a realidade financeira da vida dele. Eu vejo sobre prédios,
A vida toda. Eu tô aqui em Belo Horizonte, já no meu segundo apartamento. Então, quando eu tinha o primeiro, que foi o primeiro apartamento, 26 anos, comprei cedo e tal. Quando eu olhava assim, gente, como é que essa pessoa tá tendo esse carro morando nessa casa? Uhum. Esse carro não corresponde. Ela teria que ter comprado um apartamento melhor, um carro mais simples e Aham. colocado. A mesma coisa nesse outro prédio. Mudou o nível, mas tem carros totalmente diferentes. Então, assim, as pessoas ainda estão procurando aquela coisa do ser. Eu tenho um desafio muito grande nesse ponto de crescimento, de agradar nas redes sociais, porque não queira ver post meu contando vantagem, não queira ver post meu bancando XYZ, Aham. entendeu? Não vou fazer isso. Silvana, mas isso vende, mas isso não é meu. Isso, e uma coisa também que a gente tem que ver, que eu acho que a leveza faz, que tem algumas coisas, Lívia, que vão dar resultado, mas não te dão paz. Aham. Sabe? Isso vou até anotar. Você tem que ver o que te dá resultado, tem que te trazer paz também. Uhum. Entendeu? Assim, eu não vou pagar esse mico. Então, por exemplo, eu tenho tinha uma pessoa que falou, Silvana, seus vídeos tinha que ser mais editados, tinha que ser, minha filha, tinha, mas não dou conta não. É o dia que eu levanto, a hora que eu levanto, é ali fazer, não vou colocar na minha vida essa questão, não que eu não valorize esse trabalho dos profissionais de moral, mas não cabe na minha vida, no meu jeito, na minha forma ali de ser. Vai ser desse jeito. Por quê? O benefício, ele tem que te trazer resultado e tranquilidade, leveza, não tem que ser um peso. E aí eu arrumei agora um jeito de eu fazer os meus vídeos do jeito que eu quero, eles estão com a legenda, eles estão com tudo, na inteligência artificial. Pronto, foi o que eu quis, o que eu coloquei. Então, para também, e aí, mas a outra pessoa que veio falar isso comigo, ela veio com um termo de condenação. E eu falei assim, tudo bem, mas eu não... Ela tá certa na visão dela, mas eu tô certa no que eu sustento, no que eu dou conta. E a gente tá vendo pessoas bancando coisas que elas não estão sustentando, que não estão com a leveza, que não estão com a felicidade. Outro dia saiu, eu quero até pesquisar mais sobre isso, um post da Danielle Noce, que é esposa do Paulo Cuenca, ela falando sobre aquela moça, não sei se ela é argentina, o que ela, do Masterchef. Ela é de outro país, e ela contando por que ela saiu da carreira no auge do sucesso. Sobre o significado daquela carreira. Porque a prisão material que a gente está arrumando, e de status, ela tá tão grande que tem muita gente aprisionada em galera de ouro. E aí ela viu que não estava fazendo mais sentido, não estava preenchendo o coração dela e ela resolveu parar. Pra gente ver também a importância que a gente precisa de ter, de desapego, né, na nossa vida, porque senão a gente fica sempre persistindo em alguma coisa, em um erro, enfim. Nem vou te falar que é um erro, porque em alguns momentos aquilo faz sentido na nossa vida. E ok, mas a partir do momento que aquilo não fizer mais sentido na sua vida... Pra que vai ficar arrastando aquela pedra? Que aí vira peso. E aí uma coisa que era legal vira peso. Isso é relacionamento, isso é negócio, isso é atitude, é a forma de ligar as coisas, entendeu? É muito importante a gente ter essa visão. Você conheceu, ele faleceu agora, esse ano, recentemente, Mojica? Não. Você já ouviu falar dele? Anota aí pra você pesquisar. Mojica. Mojica com J. Ele foi o presidente do Uruguai. Tá? Ele faleceu agora, recentemente. Tem um documentário, não sei se é na Netflix ou se é no YouTube, sobre a vida dele. Pensa num homem que foi presidente de um país e continuava andando no Fusquinha. Que legal, né? Tá? E aí você chegava perto dele, o lugar que ele fez o documentário, que era a casa dele, não, peraí, o presidente de um país não mora nesse lugar não, tá parecendo o quintal da casa da minha tia lá no interior. Mas o que acontece? Ele era um homem sábio, leve, e ele foi falando aquela coisa assim... Ele desmistificou aquela frase assim, que você paga as coisas não é com dinheiro. E você não paga com tempo, você paga com vida. Então, e ele foi falando uma reflexão assim, toda vez que você olhar para um objeto e que você quiser levar aí para sua vida, qualquer coisa que você quiser comprar, é tipo assim, quanto da minha vida eu estou disposto por isso? Eu ensino exatamente isso na educação financeira. Nossa. Tudo a gente converte em vida. A gente estava comentando, pessoal comprando celular parcelado de 24 vezes. São 2 anos trabalhando para pagar um telefone. E deixa eu te contar, e que daqui 8 meses, 10 meses, ele tá desatualizado. Obsoleto, aí você já precisa de outro. Ele já precisa de outro. E o mercado já tá querendo te vender outro, e já tá te mostrando que você já ficou para trás. E às vezes você está dentro de um ônibus com esse celular. Às vezes você está precisando potencializar o seu negócio com isso, entendeu? O meu, coitado,
É 11. Nós estamos indo para a versão, acho que 18, né? 18, 17. 17. O meu é 11. E aqui, o que acontece? Não vou. Eu falo assim, esse outro dinheiro aqui, ele investido em outras coisas aqui, vão trazer muito mais retorno do que só isso. Entendeu? Ah, mas o vídeo e tal. Gente, a maioria dos meus vídeos eu gravo na janela com luz clara, porque às vezes também você se apega. Ah, mas é porque é pra mim é ferramenta de trabalho. Então, gente, calma. Vamos pensar com isso? A maioria das pessoas estão por status. Tá? Como é que é aquele conceito de status que sempre faz nas redes sociais? Que é o que comprar o que não você não precisa para mostrar para as pessoas que você não gosta. É mais ou menos, é uma farsa, entendeu? É uma farsa. E direto, e a gente tá, tudo tá complicado, tudo. Eu respeito quem faz, mas eu vou falar uma coisa aqui. Eu tenho antipatia, tá? Falar que eu tenho respeito, mas que eu tenho antipatia é contraditório, mas tudo bem. Tô falando respeito só pra vocês não ficarem com muita raiva. Esses chá de bebê, chá de panela, chá de não sei o quê. Revelação. Eu falei assim, gente, nós estamos perdendo senso, noção. Porque quando eu tive um noivado lá com 17 anos de idade, você fazia o chá de panela porque você precisava daquela ajuda. Era assim, era num sítio. Você falava assim, ó, você me dá uma forma, você me dá aquilo, você me dá aquilo outro. Além do negócio, a gente levava o pratinho de salgadinho, de tudo isso. A fralda, a mesma coisa. No meu segundo, naquele lá, no noivado eu não casei, no meu outro segundo eu marquei num bar. Cada um leva, cada um paga a sua conta, é pra ajudar. Aí o chá de bebê, a mesma coisa. Então assim, tudo tá virando significado, tudo tá virando status. Se a pessoa tem um canal no TikTok e aquilo ali vai gerar uma monetização pra ela, ok. Mas eu falei assim, será que essa pessoa fez a conta? O que ela vai receber de fraude? O que ela gastou? E o que é o momento? O tal do mêsversário. Então, nós estamos trazendo coisas demais para nossa vida, que estão trazendo peso, que estão trazendo complicação e não tá trazendo satisfação real e verdadeira. Entendeu? Então, eu tenho feito muito essas comparações. O que eu quero, de fato, pra vida? Se amanhã o cara lá de cima nos chamar... E aí? Como é que tá a conta? Com sua história? Com a sua história, o que você tá fazendo, o que você tá colocando, e não comprar coisa que os outros colocam na sua vida. Eu acho que a pior coisa que tem hoje é essa comparação. Eu falo que a comparação é a melhor amiga da frustração. Nossa, a gente estava falando isso. A fórmula da infelicidade é se comparar com o outro. Porque a gente não conhece a realidade dele, Eu não posso fazer isso. E se fechar em você, investir em treinamentos, em coisas maravilhosas como o seu, que dá um direcionamento embasado para a pessoa. Eu falo assim, que às vezes as pessoas falam assim, não vou fazer o trabalho da Valorize não, que é caro. Eu falo assim, cara, é ficar sem. Faz a conta, experimenta o que é ficar sem isso aí. E outra coisa, investir em terapia, investir em livros, esse livro e tal, investe nesse livro, gente, é um bom investimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? Porque, na verdade, Lívia, a única coisa que a gente tem é a gente. Eu tava no salão, a gente tava conversando, eu falei com o pessoal, gente, vocês ainda não se inscreveram na nossa plataforma para empresário? Que a Academia Valorize, ela é uma plataforma para empresário. Lá a gente só traz assunto que é relevante para negócio, para o seu dia a dia, para você melhorar, prosperar, crescer na sua vida. E eu não falo só sobre ganhar dinheiro, não. Eu falo sobre melhorar a sua qualidade de vida. É empreender com mais lucro e tranquilidade, né? Então, lá dentro da nossa rede social, a gente traz assunto relevante, assunto que vai transformar a vida. E o pessoal falou, nossa, não me inscrevi ainda e tal. Então eu falei, no Instagram, vendo Vida de Virgínia, tá todo mundo aí, mas cuidando da sua própria vida, onde que tá a câmera? Aqui. Vocês estão tudo aí, ó, vendo vida dos outros, dando like aí na vida dos outros, nessa vida tudo de mentira, mas tá cuidando da sua vida? Tá se cuidando? Tá estudando, cuidando do seu negócio? Ó, nós vamos até deixar o link aqui para você se inscrever na nossa plataforma, fazer parte de uma grande comunidade de empresários, micro, pequeno, grandes empresários, enfim, para trocar informação relevante para crescer. Você como pessoa, porque a gente está aqui também para evoluir, não é só para ganhar dinheiro, é para evoluir. Então, para você crescer como pessoa e crescer o seu negócio e melhorar a sua vida. Toma conta da sua vida, para de tomar conta da vida dos outros. Gente, tá uma coisa horrorosa. No dia que a Virgínia separou, eu falei assim, pronto.
As empreendedoras que têm boleto pra pagar hoje vão ficar o dia inteirinho. Aí eu já fiz um vídeo de manhã. Ô, Fia, Virgínia separou, mas as contas dela tá em dia, tá? Para de querer fofoca, larga a Virgínia pra lá e vai tomar conta do seu negócio, entendeu? Mesmo. Tá virando uma coisa, assim, assustadora e a gente tem que fazer isso. Teve uma frase do Joel J que eu achei muito interessante. Ele falou assim, você não deve andar com quem faz parte do seu passado, e sim com quem faz parte do seu futuro. Então, Peraí que eu vou até anotar. Você não deve andar com quem faz parte do seu passado, e sim com quem faz parte do seu futuro. Isso é uma mudança de paradigma muito grande. Por quê? A gente tem que ter uma certa maturidade. Ah, Silvana é insensível. Não. Tem um monte de gente querendo pro buraco e querendo andar pra trás. Vai você, eu não vou. Foi legal naquela época, foi bom naquela época, você fez parte da minha vida naquela época, eu te agradeço por aquilo, mas agora, beijo, tchau, eu vou por esse outro lado. Até porque cada um quer um caminho diferente, E não tá tem tudo certo bem, nem errado. E tá tudo bem. Uma coisa que eu corrigi em mim, Lívia, e que me trazia muito peso, sabe o que que era? Porque eu fui uma menina que morava na roça, mas eu via além da minha roça. E a minha mãe ficava muito preocupada com aquilo, e ela ficava assim, menina, para de ser iludida. Graças a Deus eu fui desobediente, porque eu não parei. Porque ela tinha medo de eu me frustrar. Eu não parei, mas eu fui construindo as coisas. Eu fui construindo, e fazendo, e colocando, e pegando muito dos ensinamentos dela, que minha mãe era uma mulher transformadora, assim. E quem morou em roça, gente, é uma coisa muito gostosa de fazer, porque eu não tinha boneca, mas eu tinha abóbora. Aí eu tinha uma boneca de abóbora. Ponto. Criatividade que tem, exatamente, né? E sem medo Desenvolve, do que as né? pessoas vão pensar daquilo. Aí, quando eu mandei o link o convite do lançamento desse livro para uma prima, que é filha de um grande empresário, com uma grande rede, com tudo assim, mais fácil do que eu já tive, ela falou, Silvana, você é muito realizadora. Você realiza as coisas. Então, eu fui uma criança sonhadora, mas junto com o sonhar, tem que conjugar o verbo realizar. A ação, a direção, o passo a passo, tudo isso para a gente poder fazer. E por que que eu consigo realizar muita coisa? Um livro que eu até te falei sobre ele, e que para mim foi um divisor de água, A Coragem de Ser Imperfeita. Então, tá aqui para eu até te perguntar. O que acontece? A gente veio, você também é do interior, e você sabe que a gente... uma criação muito rigorosa, eu me cobro demais, isso é um problema, sabe? Eu me cobro muito, eu quero... Erro, pra mim, assim, é um ponto de estrangulamento. E eu fui ruim aluna. Eu fui ruim em tudo, tá? Péssima em tudo. Tanto é que o dia que eu formei como professora, meu pai, da minha casa, tem uma varanda assim, e que dava pra ver a igreja da cidade, que é o Bom Jesus, que é uma cidade, que é no alto de uma colina, e que a cidade inteira veio. Meu pai, muito religioso, ele falou assim, ô, Bom Jesus, obrigada, pelo menos um diploma ela tem. Oh, meu Deus. Sério? Sério. E ali, quando eu vi aquilo, eu tipo assim, eu sou ruim em tudo. Eu sou ruim em tudo. Eu sou ruim em tudo, eu não sei fazer tudo bem. A minha avó me deixava isso clara, porque eu não sabia ler direito, eu não sabia escrever direito, a minha leitura tudo ruim. E aí, eu fui ficando nesse lugar, eu sou ruim em tudo, tá? E aí, até que eu virei e falei assim, peraí, gente, isso é uma verdade que me contaram. E aí, eu tento ser igual às outras pessoas e não consigo, porque eu não nasci para ser Lívia, eu não nasci. Tem uma, até cito ela nesse livro, ela nem sabe, uma colega minha de sala, no dia que eu fizer o convite para ela lançar, você tem que ir, que eu te cito nesse livro. A Patrícia é leve, suave e delicada. Eu sempre admirei pessoas leve, suave e delicada. Então, eu ficava olhando para ela na sala e eu tentava ser a Patrícia, leve, suave e delicada. Eu era uma farsa. Porque eu não nasci para ser a Patrícia. Eu nasci para ser uma mulher determinada, guerreira, ousada, às vezes destrambelhada, às vezes esquisita, às vezes estranha, às vezes extraordinária. E com essa energia eu consigo realizar. E aí, quando eu vi, e para mim, para eu ser bem-sucedida e para eu ter as coisas, eu precisava ser essa pessoa aqui. Gente, impossível. TDAH diz que eu sou o suco do TDAH, eu também acho, entendeu? Aí o que acontece? Quando eu falei assim, eu vou ser feliz,
eu vou ser bem-sucedida sendo Mas você eu. tinha sucesso sendo assim? Não, eu era, e nem sucesso com as pessoas, eu era uma farsa. Uhum. Porque, Você não se sentia bem com você? não, Não conseguia realizar as coisas? e você Sucesso olha- financeiro? e sabe quando você olha uma pessoa, você sabe que ela tá interpretando? Aham. Era nítido. Aí eu falei assim, foda-se, eu não vou ser essa Como pessoa. que foi esse processo pra você? Difícil, Pra- Falar, não, difícil, não quero mais. difícil, complicado, peitar todo mundo, Uhum. até no jeito de me vestir, no jeito de ser, no jeito de colocar, mas um processo de libertação. E foi gostoso. Foi com terapia? Não, na época não tinha assim não, foi bater a cara mesmo. Aham. Bater a cara, tá infeliz, tá triste. E o livro, A Coragem de Ser Imperfeita, ele Ah. libertou, da Brené Brown. Ó, então fica a dica pra você. Coragem de Ser Imperfeito. Vou até anotar ele aqui, porque esse eu quero ler também. Esse livro te liberta, porque ele mostra que você pode fazer as coisas não sendo perfeita. Porque o mundo te ensina a perfeição, Uhum. te cobra a perfeição, as médias, o jeito. Lívia, eu não conseguia ler um livro inteiro. Você é mais nova que eu, né? Você enfrentou na escola aquele desafio de ter que ler aquela coleção Vagalume? Não li a coleção Vagalume, só que eu era o contrário, eu devorava. Meu final de semana era devorando livro. Até hoje eu consumo. Minha filha, Mas assim, eu não guardo muita coisa, tipo, nome, essas coisas, o nome de autor, essas coisas. Eu tô até super admirada. Nossa, como que ela consegue guardar todos os nomes? Porque eu não tenho essa habilidade pra guardar. Eu pego o contexto geral, enfim, né? Mas assim, os nomes, frases. até então, eu não conseguia ter lido um livro na minha vida. Eu lembro como se fosse hoje, o tal do Escaravelho e do Diabo. Meu Deus do céu. Esse eu li. Eu não conseguia ler. Eu tenho a capa desse livro torturando na minha cabeça, assim, o tempo inteiro. Porque eram coisas que era preciso fazer, e não coisas que eu gostava, e que eu entendia o significado. Quando eu entendi o significado, e comecei a buscar as coisas que eu gosto, por isso que eu acho que a gente precisa de uma reforma urgente na nossa escola, porque a turma continua ainda aprendendo o que tem que aprender e não o que ela quer aprender. Não né? que ela precisa. Não que ela precisa, não que ela gosta, e aí ela Uhum. se sente mal. Burra. Ela se sente mal, ela se sente burra, ela se sente incompetente, tá? E aí eu fui. E aí teve um dia que eu fui numa pessoa, eu gosto de coisa mística também. Também adoro. Respeito quem não gosta. E aí, ela virou pra mim e falou assim, você tem o dom da cura e você tem o dom das palavras, da escrita. Da escrita. Uhum. Aí, e ela tinha falado um monte de coisa legal que eu tava gostando. Quando ela falou assim, eu era mais jovem ainda, bem jovem, ela virou e falou assim, quando ela falou, você tem o dom da cura, aí eu murchei. Quando ela falou, você tem o dom da escrita, aí eu murchei mais ainda. Que eu falei assim, Jesus amado, eu não posso ver sangue que eu desmaio. Pra validar o que ela me falou da cura. Não posso ver sangue que eu desmaio. Aniversário, eu não sei. Dom da escrita, eu não sei se feliz aniversário é com S ou com 2S. E você vai me falar que agora e daqui meia hora eu vou esquecer. Nossa senhora, tá toda errada. Aí minha mãe chegou e falou assim, você gostou da consulta? Mãe, eu tava adorando. Aí ela me falou duas coisas no final que me fez perder tudo que ela falou. Aí eu contei pra minha mãe, cura você não tem mesmo não. E nem escrita, que você não sabe escrever nada. Não dá nem pra ler sua letra. Mãe é uma bênção. Aí quando eu tava nos meus processos já com mentora, seguidoras e tudo, e as pessoas falaram, Silvana, é uma delícia te ouvir, seus textos são maravilhosos, funcionam como cura. Eu falei assim, nesse sentido. Medicina! Entendi. Aí eu fiz até um post, a cartomante estava certa. Uhum. E aí eu coloquei em cima disso, e eu falei assim, tá, e eu não sei ortografia. Eu não sei, acho inclusive que tinha que ter uma reforma, imagina, som de Z, gente, se é som de Z, escreve com Z. Eu seria essa pessoa prática, assim. Então, eu falei assim, tá, mas eu sei colocar as palavras de um jeito que toca a emoção das pessoas, eu sei usar as palavras. Aí eu vi um post bobo, simples, porque tem coisas sofisticadas que você aprende e tem coisas simples que ficam latentes ali dentro de você. E que a gente pensa assim, como que eu nunca pensei nisso? Esse post era assim, ó, eu prefiro quem escreve problema do que quem cria problema. Olha que legal. Eu falei assim, essa a partir de hoje... Eu nem perguntei pro nosso telespectador, você pegou seu caderninho para anotar tudo? Porque, assim, nossos conteúdos, que você sabe, né? É uma aula. Então, ó, já escrevi uma página. Vamos lá. Eu prefiro quem escreve problema do que quem cria problema.
Adorei. E a partir daquele momento, eu libertei e eu consigo hoje ter uma capacidade de criar textos, de criar coisas, sem falsa modéstia. Uhum. Antes de começar aqui, isso tá sendo legal, porque antes de começar a gente fez uma oração linda, linda, maravilhosa, e eu brilhei na oração, sem falsa modéstia. Brilhou mesmo. E foi o quê? A energia até mudou. Foi saindo. Uhum. Isso vai saindo quando você tá menos preocupada com o detalhe e mais com o todo e com toda a ação. Então, é menos preocupação em agradar o próximo, né? E mais preocupação em se agradar, né? Nos nossos encontros de comunidade, lá no Mulheres que Despertam Juntos, inclusive todas as mulheres aqui, né, que estão escutando, estão convidadas a participar com a gente. Quando tem os slides assim, ó, assim, lá, gente, é ela que escreveu, porque ela trocou o A de lugar, ela colocou academia. Eu falei assim, exatamente, o legal é que você tem a prova que sou eu. Então, assim, isso não me afeta, porque sou eu que escrevi, sou eu que coloquei. E às vezes, o ser humano, e principalmente a mulher, o homem, ele fica procurando muito o ponto de perfeição pra fazer, aí acabou. O Roberto Chinhachica, eu fiz muitos treinamentos com ele, ele fala assim, o que tá perfeito tá atrasado. Já passou. Quantas pessoas você conhece, Lívia, que falavam assim, eu tive essa ideia antes? Nossa, muita gente. Eu pensei nisso antes e não executou. Então, outra, geralmente essas pessoas ainda ficam com raiva da gente, que tem coragem, que tem peito, que arregaça as mangas, mesmo não estando perfeito. Eu falo que a primeira gravação que a gente fez, eu sentei e falei assim, e aí, Cá, o que eu vou falar? Mas você fez. Eu morria de medo de câmera, a minha boca até tremia. Mas você fez. Fiz, e a gente vai aprendendo. Eu sou uma pessoa, eu brinco assim, eu não sou sorvete de baunilha, tá? Eu sou mais um sorvete de pistache com toque de limão siciliano, que baunilha todo mundo gosta, todo né? Mundo gosta, Se você der um sorvete de baunilha, assim, você vai ver assim, dificilmente alguém vai falar assim, nossa, detestei esse sorvete. Agora, o pistache você ama ou você odeia. Um toque de limão ainda. Então, o que acontece? Eu não sou essa pessoa que todo mundo vai gostar. Eu tenho muitas pessoas que me gostam, graças a Deus. Essa conta é maior, que tem esse trabalho. Mas tem muitas pessoas que me detestam. E muitas dessas que me detestam, porque ela fala assim, danada. Eu queria ter essa coragem que ela tem e eu não tenho. Danada. Ela é ousada e fazer isso e não é. Eu encontrei com um amigo, recentemente. A festa de aniversário dele foi um ou 2 dias antes do fechamento da pandemia. Eu falei assim, nossa, ainda bem que eu fui no seu aniversário, porque ia ficar um tempão sem festa. Pra fazer isso. E foi uma festa, assim. E eu fui com um vestido esvoaçante, eu tava me sentindo tão linda, tão maravilhosa e tal, então não sei o quê, né? E eu cheguei nos lugares e fiquei. E era uma festa mais elitizada, e as mulheres 10 mil vezes tecnicamente mais bonitas do que eu. Mas por que eu sobressaí tanto no evento, mais do que elas estavam rígidas, elas ficavam assim, cada pose, milimetricamente, a foto tem que ser 10 vezes, então assim, uma rigidez, uma insegurança disfarçada de algumas coisas, e quando a pessoa tá ali, e tá leve, eu não tenho o padrão da beleza da sociedade, eu não tenho tudo, mas por que as pessoas me olham e falam assim, e se encantam por isso? Liberdade. Porque eu falo o seguinte, a liberdade te dá acesso a várias outras coisas. Naquela palestra lá, eu lembro que eu falei isso, não sei se vai lembrar, e eu falo o seguinte, beleza não é ser nem estar. Alguém pode olhar pra mim, pode achar que eu sou bonita. Outro olha e fala que eu não sou bonita. Outro pode olhar pra mim e achar que eu estou bonita. E o outro pode olhar pra mim e achar que eu não estou bonita. Beleza é questão de se sentir. Eu lembro. Se você se sente bem, se sente bonita, a pessoa vai olhar para ela e falar assim, gente, ciclano, ele tem uma beleza que é só dele. E se torna magnético. Porque tudo vem de você. Por isso que eu falei que eu não preciso que ninguém elogie minhas coisas, eu mesmo já elogio. Mas, gente, se você não falar bem de você, se você não se elogiar, quem vai fazer isso? Eu tenho dificuldade nesse aspecto, sabia? Então muda. O meu nível de exigência, infelizmente, é muito alto. E pra eu chegar num ponto de falar assim, cara, isso ficou bom. As meninas sabem, né? Quando eu falo, olha, isso ficou bom, as meninas até falam assim, você falando que ficou bom, agora ficou bom, ficou muito legal. Mas eu consigo enxergar mais no outro do que em mim. Eu sou muito rápida, eu sou daquela comemorativa o tempo inteiro. Eu olho no espelho, eu me elogio. Tá aí uma coisa que eu vou mudar hoje. Dentro de casa. Ontem, graças a Deus, eu fechei 4 contratos ontem. Que delícia. E aí, a cada vez que eu
fecho o contrato, eu saio da minha sala, vou lá no meu oratório, que é na sala, vou rezar, agradecer a Deus. Aí eu paro na frente do espelho. Eu ainda falei assim, quando eu mudei pra esse apartamento, eu falei assim, olha, gente, eu não tive coragem de tirar o espelho, porque é um espelho muito grande. Eu falei assim, não vou desperdiçar esse espelho. Eu sou uma pessoa muito prática. Eu falei assim, eu acho um absurdo, às vezes, as pessoas chegarem num apartamento, quebrar Reformar ele tudo. inteiro, também sou assim. Ai, que Nossa absurdo! Senhora. Pelo amor de Deus, eu vou gastar esse dinheiro na Europa, minha filha, em vez de aqui. Em outra A coisa é coisa. pra ter utilidade. Aí você vai, desmancha, joga tudo fora. Não, você... me poupe, É. me poupe. Eu detesto esse tipo de coisa. Aí, quando tinha um espelho, eu falei assim, não gostei desse espelho aqui não, mas eu não tenho coragem de jogar um espelho de uma parede inteira fora. Aham. E aí eu falei assim, e eu não queria esse espelho, hein? Porque eu passo na frente desse espelho, quando eu vou assim, você é foda, Silvana, você é maravilhosa, você é incrível, você é brilhante, eu tenho muito orgulho de você. Agora vai lá e fecha outro. Direto eu faço isso. Eu tenho um Agora vai lá e fecha outro, adorei. Você é brilhante, você é foda. Agora vai lá e fecha Fecha outro. outro. Vai lá, vai lá, vai lá. Você pode, mais Você um. pode, você pode. Então, o que acontece? Eu fazia um quadro desse de manhã, no meu quadro, chamado assim, olha que linda. Porque, o Olha Que Linda, ele não nasceu pras redes sociais. Eu tô um pouco de preguiça de fazer ele agora, eu não tô feito. Eu só faço também o que eu tô afim. Eu não faço nada por obrigação. Eu não tenho feito. Mas todos os dias de manhã, quando eu me arrumo, eu olho e falo assim, ai, olha que linda. Ai, que linda que você é. Você é maravilhosa, Silvana. E eu converso com essa Silvana na terceira pessoa. E vou. Então, eu acredito que tem que se amar. E quando você fala Você se acredita amar... na força da repetição? Muito, Aham. muito. Da Olha, autoafirmação? total. Você é linda, você é maravilhosa, você é incrível. O meu filho, tá? Todos os dias eu falo com ele assim, quando ele sai, principalmente agora tá na adolescência, eu falo assim, você é valioso. Você é grandioso, você é maravilhoso. Sua mãe te ama muito e Deus te ama muito. São coisas que eu vou botando na cabeça dele, porque se ele sabe que é valioso, ele vai escolher melhor as coisas. E adolescente tá naquela fase das escolhas complicadas. Ele vai escolher melhor o amigo, ele vai escolher melhor a oportunidade. Ele me A namorada. tudo. Ele vai pensar, não, eu sou valioso, eu não preciso... Né? Ele é muito despachado pra resolver um monte de coisa. Ele chegou outro dia e falou assim, mãe, ele tá querendo um dinheiro. Eu falei assim, não, dinheiro tem que ser com coisas, não se ganha dinheiro assim não. Então ele tem uma lista de tarefas em casa pra poder fazer. E ele tá com preguiça, ele não quer fazer. Não, ele é terrível. Ele falou que eu tô explorando. Porque o valor que vai ganhar é muito maior do que as coisas. Então faça pelo menos bem feito, pra depois você pedir aumento. Porque se você não tá fazendo, não vai rolar, tá, filho? Não vai rolar aumento sem fazer as coisas, não. Aí ele falou assim, aqui, eu tive ali no sacolão e eu arrumei um emprego lá, eu posso? Não. Por que ele não pode? Que ele vai contentar com menos. Eu falei assim, você pode, por exemplo, num outro lugar que tem um serviço de office boy dentro de uma empresa grande, dentro de um McDonald's que tem processo, que você vai aprender algo mais. Lá nesse sacolão você vai ficar carregando caixa, de jeito nenhum. Você entendeu? Que a gente tem que plantar. Silvana, mas você não teve mãe que plantou seu valor, você não teve pai que plantou seu valor. Não, mas eu mesmo planto, minha filha. Meu pai e minha mãe foram fantásticos, geniais e deram o que eles deram conta. Minha mãe apanhava de chicote. Pois é, não, nós já somos muito melhores. Filho, nós somos filhos de pais que não tiveram terapia. Nós temos uma condição de vida já muito melhor do que, que os nossos pais tiveram. Eles já deram muito mais do que eles receberam. Poxa vida! Meu pai, coitado, ali, escrachado, um monte de coisa. Então, eu mesma me elogio, eu não preciso de elogio dos outros. Eu acho que se você se amar e se elogiar, isso também já vai te dar mais da leveza. Porque é muito pesado quando eu preciso da aprovação do outro. Boa. Então, a gente tá caminhando pro encerramento. Ai, que pena! Passa rápido, é muito pesado quando a gente precisa só da validação do outro. Então, não precisar da validação do outro. Você ser uma validadora sua. Entendeu? Se você vem, se você vai, se você enfrenta, se você chega nos lugares, você começa a se tornar autossuficiente. E você precisa ser autossuficiente nas áreas da sua vida. Então, ficou assim, ó. Não precisar da autoavaliação do outro te traz leveza na vida e nos negócios. É isso? Total. Porque vai ter sempre gente que vai te aprovar e gente que vai te desaprovar. Mas tudo começa de você. Como que tá, hein? Como que tá aí em casa, sua autoavaliação? Pesado, normalmente. As pessoas vão no chicote. E aqui, uma coisa que eu falo sobre o se amar. O se amar, ame-se. As pessoas acham que se amar é que ser bom demais ou ser suficiente. Quando você fala se ame, ame-se, entenda, perdoe-se. Tá? Perdoe-se. Você vai errar muito.
Você vai errar muito. Mas mesmo errando, perdoe-se naquilo. Fala assim, Silvana, foi o melhor que você pôde fazer naquele momento. E só erra quem tenta, né? Só erra quem faz. Pô. Nem quem tenta. Só erra quem faz. E uma hora acerta. Uma hora você acerta, cara. Agora, quem nunca faz nada, é muito fácil ficar colocando o dedo na sua fuça, falando, olha, você errou, você fez isso, ou te criticando, ou falando mal de você pelas costas, ou te desanimando. Afinal de contas, ele nunca tentou, ele não sabe qual é o caminho, o percurso que você tá passando. Ele não sabe. E ele não tem nem coragem de sair disso também. Não tem, mas vai ter coragem de criticar. É. E aí você olha assim, tá, obrigada, pronto, e vai lá. Tchau. Beijo, beijinho no ombro e vai embora. E faz. Você só tem que agradar uma pessoa nessa vida. O cara lá de cima. Se você tem consciência das suas ações, que estão seriedade, foi o que a gente pediu antes desse podcast, que Deus nos desse sabedoria de palavras e direções e que elas chegassem como motivo de transformação. Essas palavras que estão chegando aí pra você foram pedidos de oração, que chega pra transformar. Se você tem consciência que você tá agindo para o bem, minha filha, o resto vai embora. O resto vai embora. No bem, na lei. Entrega, né? Entrega que o resultado melhor vai acontecer. Com certeza vai. Encaminhamos para o fim. Ai, que pena. Eu gostaria de... Antes disso, quero falar para você que está em casa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Se você ainda não se inscreveu na nossa plataforma, pessoal, é gratuito. Nós temos diversos cursos lá dentro, que aí sim são pagos, porque é uma empresa, temos que pagar contas também, mas o acesso na plataforma, na comunidade, em aulas ao vivo, enfim, isso é gratuito. Então acesse, faça seu cadastro, comece já a absorver esse conteúdo que é direcionado para o empreendedor e para de ver vida aí de famoso, né, vida falsa aí de famoso, nada contra, né, porque é o trabalho deles também, mas vamos cuidar da sua vida. Então, inscreva-se, me siga também nas redes sociais, nós vamos deixar os nossos Instagrams aqui para você seguir. Comente o que você achou desse episódio e comente também o que mais que vocês querem ver aqui. Quem que vocês querem que eu traga? Vamos construir isso aqui juntos? Vamos construir essa 4ª temporada juntos? Para encerrar, Silvana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para a gente, para os nossos ouvintes, se quiser falar olhando para uma das 2 câmeras suas, pra gente fazer um corte bem lindo e, botar na rede social. O que eu vou trazer aqui para você é a frase que rege a minha vida e que eu sempre encerro as minhas palavras. E se você internalizar essa frase de uma forma verdadeira e profunda, você vai ter uma vida muito mais leve, com muito mais significativo e muito mais próspera e de muito mais valor. Valorize. O poder está em você. Faça acontecer. É simplesmente isso. A gente acha que o poder está sempre no outro e em tudo. E o poder está dentro de você. Deus te fez do jeito que Ele queria, com as ferramentas que Ele queria para você executar a missão. Valorize isso, tome posse disso e perca o medo de brilhar. Nelson Mandela já nos dizia que o maior medo do ser humano não é o medo do fracasso, é o medo de brilhar. Perca o medo de brilhar, vá lá e faça acontecer. Isso mesmo! Pessoal, muito obrigada pela audiência, porque você sabe que a gente faz tudo isso aqui por e para vocês. Então, olha, muito obrigada pela audiência. Se inscreva aqui no nosso canal, curta, enfim, fica aí com a gente, já deu o recado. E muito obrigada, Silvana, por ter aceito o nosso convite. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Foi maravilhoso. E vamos juntas, né? Vamos juntas. Vamos brilhar. Um beijo e até o próximo episódio.